Olá para você, que a paz do Todo-Poderoso possa te alcançar nesse momento. Nós estamos iniciando mais um Pode Conectar. É o nosso podcast dos Jovens Conectados e nós estamos há algum tempo fazendo esse trabalho com muito amor e carinho para abençoar a sua vida. E se você não se inscreveu ainda, faça isso agora. Inscreva no canal dos Jovens Conectados GO, ativa o sininho aí para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui nesse podcast maravilhoso. Hoje nós estamos aqui num bate-papo incrível, né? Apresentando uma pessoa extraordinária que veio para nos abençoar direto do Rio de Janeiro. E eu quero apresentar esse cara para você, um homem de Deus, pai de família, um grande pastor, preletor, conferencista, né? É um grande palestrante. E nós tivemos a honra de ouvi-lo durante a segunda Elicam e que para nós foi uma honra, um prazer muito grande. E nós gostaríamos de cumprimentar você, pastor Rafael Oliveira. Paz do Senhor Jesus, muito bom ter você aqui conosco. Paz do Senhor, pastor Bira, paz do Senhor Nicolas. Um prazer para mim muito grande estar aqui, uma honra. Fui tremendamente abençoado pelas outras duas palestras que tiveram. A minha gratidão ao pessoal da Elicam e a vocês pela oportunidade que me deram de poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Uma honra estar aqui. Legal, legal. E me acompanhando hoje nesse bate-papo aqui, nesse podcast maravilhoso, o presbítero Nicolas, esse homem de Deus, que é um dos líderes nossos aqui na sede de Campinas. A paz do Senhor Nicolas, muito bom ter você aqui. Paz do Senhor pastor, paz do Senhor pastor Rafael. É um privilégio estar aqui para uma ilustríssima conversa como essa. Acho que vai render, não vai, Nicolas? Eu acho que vai. Maravilha. Pastor, então nós vamos iniciar esse bate-papo com algo que o senhor me disse hoje vindo do aeroporto, sobre a mudança de vida que o senhor experimentou a partir da sua decisão em pastorear uma igreja, em liderar um trabalho, em apacentar um povo, não é? Dado uma circunstância com a sua família. Fala um pouco para nós, pastor, como se deu? Sim, eu estou no ministério já há um tempo, né? Exerço já desde a minha adolescência. Eu entendi em Deus, né? Porque durante o meu ministério Deus vinha falando comigo que chegaria um tempo que eu apacentaria, mas eu não entendia quando seria este tempo, né? Estava na itinerância já há alguns anos, vivendo para o altar desde os 21, e há 4 anos atrás eu tive alguns confrontos que me levaram a tomar essa decisão, acredito que em Deus, e acertada. Meu filho é a peça-chave disso, é crucial para isso. Ele é a pessoa responsável por hoje eu estar pastoreando. Na verdade, hoje eu posso dizer para ti que tomar conta de um rebanho é consequência de pastorear minha casa. Eu parei com o ministério itinerante para pastorear uma igreja, pensando justamente no meu filho, na minha filha e na minha esposa. Nós vivemos um período muito difícil de perdas, né? Eu perdi meu pai no ano seguinte o meu sogro faleceu, e depois, 3 anos mais tarde, o meu cunhado, né, veio a falecer de forma precoce, com 34 anos de idade, com câncer. Muito novo. Muito novo, e foi um choque para a família, e nesse choque eu comecei a ter algumas dificuldades que durante esse período eu não atentava, né? Eu deleguei a paternidade do meu filho ao meu cunhado sem perceber, não pensando, mas entendendo que por amar meu filho, cuidar muito bem dele, eu acabei deixando na mão dele o cuidado. Eu vim de uma família muito humilde e eu pensei que quando a vida melhorou para mim, eu poderia dar ao meu filho coisas que eu não tive, e achei que essas coisas supririam necessidades que coisas nunca irão suprir, né? E eu troquei o presente, a presença pelo presente. Eu dava muita coisa, muito presente, mas eu mesmo não era presente na vida dele como deveria ser, como pai. E com o falecimento do meu cunhado, eu vim a descobrir isto, né? Numa viagem que eu fiz para o interior do Rio, uma cidade chamada Vassouras. Eu convenci meu filho a ir comigo. Ele estava apresentando muita resistência de ir para a igreja, não queria ir mais, sempre chorando muito, toda vez que falava de igreja.
era aquele desespero, né? Aquele choro. E eu condicionei aí, obrigava aí, mas percebi que não resolveria. E até quando eu conseguiria obrigá-lo a ir? E entendi que eu precisava descobrir o motivo. E sem querer, de forma despretensiosa, convenci ele a ir comigo numa viagem e passar 2 dias comigo nesse local. E eu ministrei, mas enquanto eu preguei, ele ficou com a irmã, que tinha um garotinho da idade dele. No término do culto, ele virou para mim e falou: pai, eu fiz um amigo. E eu não atentei para a fala e levei a vida. Passei o outro dia todo com ele no hotel, brincando na piscina, e pensei: esse cara vai me dar uma dor de cabeça na hora de ir pro culto, sozinho com ele aqui, a mãe não tá. E eu chamei ele para sair da piscina, falei: cara, vamos pro culto, deu a hora. Ele não reclamou, não chorou. E isso é um ponto muito relevante, porque ele habitualmente, puxando o avô, ele reclama de tudo. É hábito dele reclamar. E aí eu brinquei, né? Cara, você não reclamou, não chorou, tá tudo bem? Ele: sim, pai, fiz um amigo. Mais uma vez a frase fiz um amigo, não atentada. Fui pro culto. Quando termina o culto, eu tô indo embora com ele. Ele pergunta pra mim: pai, quando a gente volta aqui? E eu disse pra ele: não sei, quando o pastor me convidar de novo. E aí ele olhou pra mim e disse: pai, por isso que eu não gosto de ir pra igreja, porque toda vez que eu faço um amigo, eu perco esse amigo. E aí aquilo ali me machucou um pouco, fez doer. Quis entender, levei ele numa psicóloga amiga. Ela conversou com ele por um tempo, e quando ela voltou, para minha, como é que eu posso dizer, para minha surpresa, eu fui confrontado de forma extrema, né? Ela ficou com ele, quando ela sai, ela pergunta para mim quem é o pai dele. E nessa pergunta de quem é o pai, eu brinco, eu digo para ela que eu registrei, que é meu há 7 anos, e que eu agora não abriria a mão dele mais. E ela disse: não, estou falando sério, quem é o pai? Eu falei o meu nome, e ela respondeu: não, o pai dele se chama Ricardo. Ricardo era o nome do meu cunhado. E ali ela fez eu entender por que ele via nele a paternidade e não em mim. E ela falou para mim: seu filho precisa tirar a camisa do seu cunhado e vestir a sua camisa, e entender quem de fato é o pai dele. E aí ela começa a pontuar coisas que eu havia dado, mas não havia participado, né? Ela fala: ele falou de uma bicicleta que você deu, mas ele falou que quem ensinou ele a andar foi o cunhado. Ele falou, o tio, né? Ele falou de um Lego que você comprou, mas que quem montou com ele foi o tio. Falou de um jogo que você deu, mas que quem joga com ele era o tio, e ele agora não tinha mais o tio ali para brincar com ele. E aí é nesse cenário que eu decido parar minha vida e entender: eu preciso cuidar da minha casa. E pastorear hoje é consequência do pastoreio da minha casa. Então hoje eu estou pastor por conta do meu filho, da minha filha e da minha esposa, para dar a eles a minha presença e diminuir os presentes. Às vezes a gente acha que dando coisas a gente vai suprir a nossa ausência, e isso não é uma verdade. Os nossos filhos querem mais a nossa presença do que os presentes que a gente dá. Pelo menos na minha vida eu descobri dessa maneira. E a dificuldade para a igreja que ele apresentava é porque ele identificava a cada dia estar no lugar por conta do exercício do ministério. Ele identificava sempre a perda, né? Eu vi alguém hoje que eu não vejo mais, ele não identificava que esse alguém está bem, ele identificava que esse alguém tinha morrido. Então toda vez que ir à igreja para ele era dor, não era uma coisa prazerosa. Hoje, graças a Deus, meu filho está bem, né? Tem 11 anos, faz 12 agora em setembro, tem 4 anos que eu estou pastoreando. Ele é participante disto. Hoje a reclamação dele é o contrário, né? Hoje ele pede para ir para a igreja, quer estar na igreja. A única coisa que ele reclama é: só eu que tenho que orar, pai, só porque eu sou filho do pastor. Tem que ler a Bíblia, sempre sou eu, pai. Ninguém mais ora, ninguém mais lê. Mas me orgulho muito do filho que eu tenho, é muito especial, tanto ele quanto a Rafaela. Eu comprei uma Bíblia para ele, uma Bíblia chamada Imagem em Ação,
E ele já leu essa Bíblia toda, dedicado na vida cristã, entende, aprende princípios, e hoje para mim é muito prazeroso poder cuidar da minha casa, da minha família, estar do lado dos meus filhos, da minha esposa. Pastor, mas assim, dentro desse assunto ainda, o senhor colocou uma situação que era um problema, era uma dificuldade, e hoje já está superado. Nesse ínterim, quais os fundamentos foram usados? Qual o artifício? O que o senhor fez? Ajuda de psicólogos, ajuda de profissionais, oração, presença? Como se deu esse processo? Então, no primeiro momento, foi a psicóloga, né, que eu levei, que identificou os problemas, que me ajudou ali naquele primeiro momento. Depois, a dificuldade dele, né, de lidar com a dor, de ter perdido alguém que era muito presente na vida dele, que até hoje ele convive com essa dor, mas numa proporção bem menor. Ter raiz, né? Hoje, o envolvimento dele com a comunidade local, com a igreja local, acredito que seja o fator mais preponderante que contribui. Ele hoje vê a igreja com um prazer porque ele tem os amigos que ele questionava não ter, não ver mais. Não vou dizer o malefício da itinerância, mas às vezes a gente, no exercício do ministério, pode ganhar muita gente e não percebe que a casa da gente está se perdendo, né? Por exemplo, a minha própria esposa, que durante o exercício do meu ministério eu congregava longe de casa, então às vezes eu estava em outro estado pregando, e quando ligava para casa para saber se estavam na igreja ou se teriam ido, a distância era um impedimento. As desculpas de não ter um lugar, ou de cada dia estar num lugar e nem sempre poder acompanhar. E aí você está pregando e a sua esposa de repente está com o seu filho no entretenimento, no shopping, e às vezes a gente não vai percebendo que de forma sutil a gente está se perdendo mesmo dentro da casa. Então acredito que o fator mais preponderante para essa restauração do meu filho é a minha presença hoje, mais em casa, mais do lado dele, o envolvimento com a igreja local. Eu acho que essa comunhão, o estar junto de outras pessoas, comunidade, acho que congregar é uma coisa que eu tenho dentro de mim, percebo que tentam me fazer entender e eu não consigo de verdade. Eu sou muito do tato, do toque, do estar perto da mesa. Essa fase para mim de pandemia, onde houve o distanciamento, onde as pessoas tentam nos inserir nesse novo tempo, né? Até que para mim é novo, é o primeiro podcast que eu estou participando. Ó, que honra, né? Nossa. E aí a gente, eu até brinco, né? Brinquei com o Nicolas aqui agora, o pessoal que é medianita, né? Que gosta da mídia, eu fujo disso, tento não ser mais analógico do que digital. Mas eu acho que a igreja não pode perder isso, o tato, sabe? A sensibilidade do estar perto, da gente ter em quem tocar, em poder abraçar alguém, mais do que estar cada um na sua casa. Essa ideia do em casa, para mim, não consegue rolar. Essa ideia do culto ser transmitido e a pessoa trocar esse ambiente que não é comum pela sua casa, sabe? Dizer que consegue manter a comunhão sem ter um pastor, sem estar congregando num lugar, sem ter envolvimento com outras pessoas. E aí eu tenho uma frase ou um pensamento que o paralítico não consegue viver milagre porque ele não se envolve, ele não gera relacionamento, né? Ele diz, eu não tenho quem me lance. Está apático. Né? Então, assim, eu tenho dentro de mim que quem não se envolve não se desenvolve. E tem muitas pessoas que estão paradas porque não querem se envolver com as coisas e aí não conseguem alcançar seus propósitos. E dentro disso que o senhor está falando, viu, Nicolas? Faço isso sem julgamento nenhum. Até porque eu não sei também as necessidades de cada pessoa. Cada um tem a sua necessidade. Com certeza. Mas eu já vi alguns casos de casais que se separaram. E o homem era um homem de Deus, a mulher era uma mulher de Deus, mas que a ausência fez esse foi o principal motivo desse afastamento. Então, mas o cara tinha o prazer de colocar no Instagram dele, no Facebook, a agenda mensal dele. E aí, se você começar do dia 1º até o dia 30, salvo 1 ou 2 dias ali, que ele estaria sem nenhuma agenda.
E talvez nesse dia, talvez nem ele estaria em casa. Não é? O cara tem o prazer de falar assim, eu tô pregando, eu tô bombando, a minha agenda tá bombada, né? Eu vou pregar no Brasil inteiro e tal. Cara, será que isso traz para ele um ganho? Porque Davi foi esse cara, ele ganhou muita coisa e perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos, não é? E que bom que o senhor acordou a tempo, né, de trazer de volta o seu filho, trazer de volta a sua casa. E isso é fundamental, é importante, né? Sim, eu acredito que, como 1 Samuel 30, né, que Davi vai se envolver numa guerra com os amalequitas, numa guerra que não é dele, e a família está sendo levada. Às vezes a gente está envolvido em tantas guerras que não são nossas e não está percebendo que tem alguém invadindo a nossa casa e levando ela embora da gente. E aí a gente acordar, porque é a nossa base, né? É o sustento de tudo ali. Então você pega que Davi, dentro desse contexto de perder a casa, perder a família, e quando seus amigos ou seus valentes, né, percebem que não tem casa, não tem mais nada, tá todo mundo com pedra na mão para matá-lo. E o contraste, né? Porque todos eles eram endividados, quebrados, feridos. Só tem família porque Davi um dia acreditou neles. Então a realidade é essa. Às vezes a gente acredita em pessoas, investe em pessoas, fazem elas crescerem, são elas mesmo que depois vão pegar as pedras para atacar na gente. Então, às vezes a gente está mais preocupado em levantar alguém do que erguer a nossa própria casa, a nossa própria família. Então hoje, 1 Timóteo 4, né, ele diz: aquele que não cuida da família nega a fé e é pior do que o infiel. Cuidado ali é amor, né? É amar aquele que não ama a família. Então eu acho que é a base de tudo. E como o senhor falou, pastor, eu acho que a responsabilidade que esse cara tem que ter com a família, né? Porque às vezes ele se dedica tanto ao ministério, 30 dias fora de casa, dando brecha, abrindo legalidade para que o adversário encontre, né, lacunas para alvejar essa família e acabar perdendo sem que perceba. Para mim, eu acho que o caminho é o mesmo de Davi. Quando todos querem apedrejar, né, ele manda chamar o sacerdote. E assim, eu preciso ser restaurado por um sacerdote, eu preciso ser pastoreado por alguém, guiado por uma palavra que vem de Deus. Então, enquanto na terra alguém queria matar, o texto diz que ele consulta Deus e diz: a minha vida não é guiada por quem fala embaixo, minha vida é guiada por quem fala em cima. Então ele é direcionado por Deus para perseguir a família. Mas eu percebo dentro desse texto que é uma pergunta que fazem, né? O próprio Davi faz ao sacerdote: perseguirei e alcançarei? Ele diz: perseguirás e alcançarás. Ele não faz essa pergunta quando corre atrás da ovelha na boca do leão, ele simplesmente corre. Então, às vezes na vida a gente corre atrás de tanta coisa que não vale a pena e está perguntando para Deus se vale a pena correr atrás da família. Forte, né? Quando o leão entra no rebanho dele, leva uma ovelha dele, ele não pergunta para Deus se é para correr atrás, ele apenas simplesmente vai atrás e alcança a ovelha e mata o leão e traz a ovelha. E a família, ele está perguntando para Deus: e aí, perseguirei? Então, às vezes a gente está assim, correndo atrás de tanta coisa que não vale tanto quanto a família e está perguntando para Deus se vale a pena correr atrás dela. Então, a família para mim é tudo. De verdade, eu não sei viver sem minha esposa, sem meus filhos. Hoje minha sogra mora comigo, né? Amo minha sogra, brinco, né? Chamo ela carinhosamente Serpente Ana, é a cobra que mora comigo. O pessoal na igreja gosta, não sei por que eles amam implicar com sogra. Eu também gosto muito. Interessante. E nesse sentido de prioridade, eu falo não com credibilidade, mas com experiência, que eu também fui filho de pastor, né? Então, e nós vemos que existe essa chamada pejorativa: fulano é filho de pastor, lá o filho do pastor. Porque justamente dentro desse assunto de prioridades, existem pastores que cuidam da igreja, que se doam ao ministério, mas esquecem da própria casa. E o filho associa justamente a ausência do pai. Graças a Deus que o senhor teve entendimento, né, e o conhecimento dessa responsabilidade, mas não é o caso de muitos, infelizmente. Que dentro da casa do próprio pastor se vê um filho rebelde, porque vê, né, esse ambiente de substituição. Cuida da igreja, mas esquece da própria casa. Esse é um assunto muito sério. Aí junta a cobrança de ser filho do pastor, que nem é ele que lê, ele que ora a Bíblia, somado a não enxergar de fato esse critério de prioridade que deve existir.
Então é muito diferente nesse sentido. É necessário que tenha esse tipo de visão. Mas vem cá, vocês estavam batendo um papo hoje lá embaixo, aí você fez o pastor apaixonar em você, tá querendo levar você pra ministrar no Rio. O que vocês estavam falando lá que surgiu tanto efeito assim? Eu tava ouvindo o pastor dar uma aula de escatologia bíblica lá. Muita coisa, muita coisa. Mas o que a gente conversou lá é mais off mesmo, né? Porque senão causa intriga no coração do povo. Exatamente, vai que... Né? As coisas muito divergentes, a opinião meio doida. A gente tava conversando num bate-papo muito legal. Foi muito bacana. Nicolas é um cara muito especial. Pouquinho que eu tive a oportunidade de estar com ele ali, de uma inteligência fora do comum. Eu acredito que Deus vai levá-los a muito lugar e fazer muitas coisas na vida dele. Como o senhor falou, não tive a oportunidade de conhecer seu pai, mas acredito que seu pai deixou um grande legado. E que você deva continuar isso aí, honrando o nome dele e sendo mais do que ele foi. Como Elias orou, né? Que você seja melhor do que seus pais. Que de verdade você consiga ser para essa geração uma referência, porque o senhor falou de uma experiência vivida numa igreja e que é o que a frase hoje, falando num outro contexto da questão da referência, como você tem seu pai e o senhor mencionou, né, que mais mexe comigo é não ter referência. A minha geração parece que se apegou na ideia de ficar o tempo inteiro dizendo: a gente não tem referência, a gente é carente de referência. E quando Paulo entra em Corinto, na Grécia, né? Ele vê um povo que não tem referência, e aí ele diz assim: na ausência de referências eu me torno uma. E ele diz: sede meus imitadores. Então, o que eu tenho percebido e tenho dito para a igreja que pastoreio: se você não tem para quem olhar, torne-se você uma e faça com que as pessoas olhem para você. Então, Nicolas, você com certeza é esse cara. Alguém que as pessoas podem olhar para você e dizer: eu quero ser igual a esse cara. E o senhor falou hoje na palestra que quando a gente tem um propósito, ou Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai permitir, não é, com que nem tudo dê certo da forma que nós queremos. Né? Sim. E eu vi você que já tem aí, pastor, seus quase 35 anos, 36 anos. Faço 37 anos, agora em agosto. Né? Com a experiência de estrada, né, de ministério, de carreira. Um conselho desse para o Nicolas, acho que é muito valioso, muito precioso. Sim. Né? Com certeza. E glória a Deus. Não somos dignos, né? Mas Deus é misericordioso. Não, ele é bom. Ele faz. Ele faz. Com certeza faz. Okay. E uma pergunta ainda dentro daquilo que... da experiência que o senhor contou dentro do contexto familiar, porque eu tenho 20 anos e meu pai faleceu quando eu tinha 18. Desde que eu nasci até meus 18 anos, meu pai era pastor, de fato dirigente, né? A partir dos meus 6 anos. E nesse... eu considero curto, né, período de tempo, eu tive mais de 5 mudanças de igreja. Então, a gente criava ali um contexto, um vínculo, entendeu? Criava amizade, né? Minha mãe não deixava muito dormir na casa, mas passava o dia juntos. E aquela coisa, né? Naquele empenho. E a gente mudava de igreja e vinha aquela notícia, assim, muito triste, né? Muito avassaladora. Principalmente no começo, né? Depois a gente começa a ter uma certa maturidade. E parece que Deus vai fechando o coração, até pra gente, né, ter certo entendimento. Mas quando eu era mais novo, eu sofri muito com isso. E eu imagino, assim, numa magnitude diferente, mas a experiência do Filho do Senhor, justamente com esse desvencilhamento, né? Essa separação, de fato, de algo que a gente possa se apegar. Porque nós somos seres relacionais. E quando a gente começa e tem essas mudanças muito bruscas, a gente vai vivendo de luto em luto. Então, algo assim muito forte, mas é algo que eu enxergo, de certa forma, muito crescente nos dias de hoje. As pessoas são muito desprendidas, né? Uma sociedade muito dinâmica, as relações muito fluidas. É muito comum e torna-se raro o exemplo de pessoas como seu filho, que gostariam de uma presença, de um vínculo ali de fato criado. E pessoas que não dão valor para relacionamentos dessa natureza. Então, cada dia mais assim... tentando mudar, inovar e levado por todo o vento de doutrina, como diz o Novo Testamento. O cara fala difícil não, demais. Mas quando ele concluir a pergunta, eu já esqueci. Pelo contrário, eu tô usando justamente isso aqui como vínculo para fazer a pergunta agora. O senhor disse que o senhor é pastor do ministério do senhor há 4 anos. 3. 3 anos. Eu pastorei há 4 porque eu passei 1 ano antes pastoreando uma outra igreja. Aí a gente teve uma transição, fizemos uma mudança. E aí, na igreja que eu estou hoje, eu estou há 3 anos. E é justamente nesse sentido a minha pergunta, que numa sociedade
repleta de pessoas diferentes do seu filho, né? Que de fato buscam um relacionamento. Tudo tão dinâmico, tudo tão fluido e, portanto, de certa forma, até banalizado. Como foi pastorear na pandemia um ministério novo? Rapaz, eu vou te falar que foi desafiador. No mínimo. Porque assim, a igreja começa em setembro, né? A gente inaugura a igreja em setembro. Dia 19. Dia 19 de setembro. Não, fala assim, de 2019. E foi no Foi no dia 19. Dia 20, 19, 20, é isso aí mesmo. E aí, quando a gente inaugura a igreja, chega março, a igreja fecha. Não, né? Vem aquela ordem, lockdown, fecha tudo e tal. E para mim isso foi muito difícil. Muito difícil porque, como eu disse, eu sou do tato, do contato. E meu filho tem essa natureza. O meu filho não é um cara desprendido. Meu filho é muito apegado, ele é muito carinhoso. Se ele vier aqui, ele vai entrar aqui, ele vai abraçar todo mundo. E se ele gostar de você, esquece. E ele é um cara que fala de tudo. Tudo que você perguntar ou conversar, ele tem assunto para falar com você. Mas nesse período da pandemia, a minha maior dificuldade para mim mesmo foi essa questão do relacionamento, o distanciamento das pessoas. Eu não consigo conviver com esse distanciamento. Eu acho que eu Rafael, não me adaptaria a uma igreja virtual, como até debati com alguns companheiros, né? Cara, eu comecei a fazer live, eu tô com pessoas que se filiaram à minha igreja, membraram comigo do Recife. Eu falei, irmão, você está no Rio. Como é que você vai pastorear alguém que você não caminha do lado, que não está com você pela internet? Eu não consigo dar conta de quem está aqui, cara. Como é que eu vou cuidar de alguém lá em outro estado? Isso, para mim, eu acho que não. Se me tirarem um contato, eu acho que me tiraram a vida. Se me tirar a proximidade das pessoas, de estar junto. Eu acho que da pandemia, para mim, a maior dificuldade foi essa. A igreja hoje está de pé, sem sombra de dúvida, mão de Deus, porque a gente não tinha estrutura nenhuma virtual como a que vocês têm aqui, né? A gente se reunia com o Ministério de Louvor da igreja, né? Mesmo com a questão toda risco, né? Do contágio ali, aí reunia 3, 4 pessoas do louvor, a gente pegou um pedestal, botava um telefone e transmitia o culto pela internet do telefone, que não era muito boa, e pelo Facebook. E assim que a igreja foi caminhando nesse período de 4 meses, depois voltou com a questão do distanciamento, com o espaçamento. E para mim, hoje, se me tirarem as pessoas de perto de mim e falar assim, vamos entrar no novo formato, a igreja agora é virtual, eu acho que eu não conseguiria pastorear. Eu acho que o pastor Rafael não estará no metaverso. Eu ia perguntar agora sobre o metaverso. Sem sombra de dúvida que eu não estaria. Pastor, e qual que é o método principal da sua igreja hoje para ela crescer? Porque você falou que está num prédio hoje para 260 lugares. Isso. E você tem um pouco mais de 700 pessoas. Isso. E qual a estratégia que Deus te deu para esse crescimento, pastor? Vou te falar, eu estava conversando isso com um amigo ontem, né? Não tem explicação, Bira. Se eu sentar para te falar, assim, uma coisa que eu priorizo muito é o método que Jesus usava: ensino e pregação da palavra. Eu penso que a igreja tem que ser bastante relevante na comunidade local, né? Eu tenho um sonho, eu vi você falando aqui que a igreja tem parceria com a faculdade, onde jovens estudam e tal. Isso. Nós hoje, apesar do nosso tamanho, né, por ser uma igreja pequena e nova na idade, a gente está envolvido, porque foi uma coisa que eu despertei na pandemia, né? Quando as pessoas que caminham comigo poderiam competir com seu filho ou com meu filho, porque vivem realidade diferente, né? Então, assim, quando eu despertei para isso, por exemplo, hoje nós temos um projeto na igreja, a gente tem 40 crianças estudando reforço escolar do 1º ao 6º ano. Porque eu tenho crianças de 11 anos no 5º ano escolar que não sabem escrever o nome. Isso é mais comum do que nós pensamos. Sim. Né? Na nossa bolha aqui, né? No nosso estilo de vida. E aí eu tenho professoras que caminham comigo, a igreja paga o salário delas e elas dão aula de reforço escolar. Puxa, que legal. Eu tenho hoje na igreja, a nível de projetos, professor de inglês,
dando turma, tem mais de 50 alunos estudando no curso de inglês da igreja. Tenho essas crianças fazendo aula de 8 às 10 da manhã e de 2 às 4 no período da tarde, em 2 turnos. Nós temos hoje 13 pessoas fazendo curso de enfermagem por um período de 2 anos, onde a igreja se comprometeu em pagar o curso dessas pessoas, e aí o dono do curso acabou se tornando um parceiro, e ele falou, não, eu vou dar 6. Então hoje a igreja paga de 6 pessoas e o curso deu 6 bolsas para nós integral. Glória a Deus. E aí a gente tem essa galera estudando, a gente tem um curso de cuidador de idoso, tem 60 alunos estudando lá na igreja, fazendo o curso de cuidador de idoso. A gente tem atendimento psicológico, a gente caminha na ideia de ser relevante. Hoje teve um curso lá na igreja de 8 a meio-dia de aplicação de piso laminado para ensinar uma profissão para a galera. Né? E a gente caminha na ideia de se tornar relevante. Qual é o meu sonho? E é também uma preocupação, olhando para o meu filho, né? E vendo a realidade. Porque eu respeito o chamado, mas na minha cabeça funciona assim. Eu acredito que seria muito mais fácil formar caráter do que recuperar. Então, a gente às vezes investe muito na ideia da recuperação do dependente químico, que necessita muito de ajuda, mas a gente investe muito pouco na formação do caráter. Então, a minha ideia hoje como igreja, a gente tem plano de estudo mesmo. As crianças não vão para a sala para desenhar papel ou aprender sobre arca. Esse mês nós estamos falando de identidade, estamos falando de assumir quem eu sou em Deus, qual é a minha ideologia, quem eu vivo em Cristo. Tá? Falando sobre sexualidade, sobre identidade, aprendendo o que é ser cristão. Sabe? Porque se a gente não investir na base, a gente vai acabar perdendo. Eu tenho um sonho de ter pelo menos 10 pessoas fazendo faculdade e essa faculdade sendo paga pela igreja. Uau. A igreja sendo financiadora desse projeto. As pessoas sempre me perguntam, pastor, mas e se amanhã essas pessoas não caminharem mais com o senhor? A minha resposta sempre é a mesma. Eu não invisto em ninguém esperando o retorno dela. Eu só espero que ela faça por alguém aquilo que um dia fizeram por ela. Uau, é isso aí. Se vai caminhar comigo ou não importa. Se amanhã você vai se formar e a igreja foi o financiador disso, mas se você amanhã formar alguém, eu já ganhei e já colhi o fruto daquela semeadura. A oportunidade então, foi dada. Dada, e eu acho que a gente cresce enquanto a gente planta. Então, eu acredito, tentar procurar explicação aqui para dizer para ti assim, como a igreja cresceu em 3 anos, eu não conseguiria te explicar. Eu só vou dar a resposta que um dia eu dei para um amigo, quando ele me perguntou, você tem algum método? Você trabalha com célula? Você faz... Eu falei, cara, o único método que eu trabalho é o método bíblico. Eu prego a palavra. Então a gente acaba desenvolvendo e a gente percebe, a galera está carente de conhecer Deus, de ouvir Deus, de ter uma boa palavra. Maravilha. E só você que prega na igreja? Quarta-feira? Não, domingo? Eu geralmente prego aos domingos, né? Como eu te falei, às vezes tenho me dedicado a falar em série. Eu terminei uma série agora que eu preguei 4 domingos falando sobre a maior amargura de um amargurado é não conseguir amargurar outro. E aí eu tento trabalhar a ideia de que a amargura é um dos maiores pecados que convivem entre nós e que nós comumente não nos arrependemos dele porque não foi um pecado que cometeram em nós. E aí eu trabalho essa ideia. Mas eu tenho lá na igreja bons pregadores, né? Se eu for falar aqui, eu tenho um menino novo como você, tem 21 anos também, o Abner, é um excelente pregador, tem o pastor Rodrigo, tem o pastor Glaudstone. Então, assim, geralmente eu divido os domingos, que eu só tenho culto 2 vezes na semana, né? Quarta e domingo. Então eu divido os domingos entre eles, mas toda quarta-feira eu tenho um pregador lá, tem um cantor, e vou ter o Nicolas lá também, para pregar lá uma das quartas-feiras para nós lá. Mas geralmente toda quarta-feira tem alguém de fora, tem alguém pregando, alguém cantando. Acho que isso também agrega bastante. Legal. Né? Maravilha. Pastor Rafael, nós sabemos que você disse agora há pouco que não é muito do digital, né? Que prefere mais o tato, o tete-a-tete, a mesa, o olho no olho. Mas a gente sabe que tem uma galera que vive da internet,
que a explosão de vida deles foram pelas redes sociais, a divulgação, a propagação, o ganha-pão. Tem muita gente que está surfando nessa onda, né? E eu imagino que isso ainda está muito na pontinha do iceberg. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas tem uma galera que busca realmente o reconhecimento, né? Como você lida com essas pessoas que têm essa necessidade da busca pelo reconhecimento na rede social? E ele é um pregador, ele é um ministro de louvor, ele é um adorador, mas ele se não tiver os likes da internet, se não tiver ali as curtidas, para ele não tá bom. E a gente sabe que nós estamos enfrentando um tempo muito difícil, porque a internet ela levanta, ela propaga, ela joga para cima, mas a mesma velocidade que o cara sobe, ele desce. E a gente está vendo muito isso. A galerinha que tem uma grana investe numa monetização no YouTube, a música explode, a palavra arrebenta, tem um alcance muito grande, mas que a vida daquela pessoa, ele não foi experimentado para estar e para usufruir do que ele está usufruindo. Inclusive aquela mensagem que você prega sobre a diferença de Israel da Síria, aquilo lá fala muito, porque Israel é experimentado para depois ser honrado. É só você clicar no card, qual que vem aqui, né? Boa, Nicolas, boa. A mensagem, inclusive, vai estar aqui embaixo o link. Mas, pastor, como que você lida com esse tipo de gente? Porque a gente vê que você é um cara muito centrado, pé no chão em relação a isso. E isso tem o lado maravilhoso, bom, mas que talvez se você souber dosar também a mídia, as redes sociais, eu acho que pode trazer um efeito muito bacana. Cabe. Eu acho que não é de tudo descartável. Eu acho que é muito preponderante e até relevante. Eu acho que a internet ela ajudou muita gente e tirou o monopólio da mão de muitas pessoas. Por exemplo, até na própria canção que você falou. Antes a pessoa dependia, de repente, de uma gravadora. Não é? Dependia de alguém que lançava quem ela quisesse lançar. Hoje, com o advento da internet, se você canta uma música ali, aquilo explode, você não depende mais de ninguém. Aí as pessoas que vêm até você. Então isso contribui demais, ajuda muito. Eu consigo entender o valor da internet. A minha questão é quando eu convivo com algumas pessoas que têm isso que você falou, o muito seguidor, vive a vida voltada para isso, mas que na verdade é um personagem. É um ator, né? Porque o que ele transmite ali não é real. Eu convivo com gente que eu sei que acorda rindo, grava o vídeo rindo, te motiva, te lança uma palavra e é extremamente depressivo. Que não tem aquela vida, né? Como você falou da questão da Síria e de Israel, eu acredito que tudo é com equilíbrio. Se a gente sabe usar as coisas, elas não nos usam e não nos têm. E eu acho que a maior dificuldade hoje da galera é não saber usar a internet de forma que se entrega muito para essa situação. E, como você falou, acaba se tornando um escravo do like, da curtida, do comentário. A opinião de alguém que ele nem convive acaba exercendo influência na vida dele. Você pega pessoas que... é tão maquiado a questão. Por exemplo, há um tempo atrás desse aí a pessoa parou até de me seguir, porque ela colocou um pôster, e acho que é um pouco daquela mensagem que você mencionou aí, né, que é de Naamã, né, que a Síria ela tem leis diferentes de Israel. Você vê que Naamã chega a se tornar um general, mesmo leproso. E Israel você vê um rei como Uzias saindo do trono. Então aqui ter lepra te faz perder. E na Síria ter lepra pode te fazer crescer. Porque a Síria não está preocupada com a sua dor. Ela só quer ter o resultado. E a igreja não é isso. A igreja, sem sombra de dúvida, é um ambiente onde a gente primeiro trata para depois usar. Aqui o mais importante é a vida e estar saudável do que o seu talento falar mais. E aí você percebe um pouco da mentira, né? O cara coloca uma coisa que não é o que ele vive, se você vai lá e comenta, ele apaga teu comentário. Ele só vai deixar ali o que ele quer que fique, né? E eu percebo uma geração bem algemada, bem escrava da questão
Como eu falei, eu sou muito analógico. É difícil eu mandar mensagem. Eu ligo. Eu quero ouvir a voz, pô. E tem pessoas hoje que acham isso incômodo, né? Eu tava lá, o pastor ligou. Como assim? É tão fácil mandar um WhatsApp, tem meu número, gravar um áudio. E o senhor vê que a ansiedade é tão grande que tem gente que fica atribulada do teu lado porque ficou azul os 2 pauzinhos. Exatamente. E o outro não respondeu, pô. Pastor, eu tava falando isso essa semana. Eu até pensei assim, cara, eu vou ligar para essa pessoa, porque ele me manda uma mensagem. Não é pessoa do nosso convívio, mas é um convívio de negócios. Manda uma mensagem e aí eu não desmarco. Eu quero que a pessoa saiba que eu vi a mensagem. Tá azulzinho aí, eu quero que você saiba que eu vi. Agora, cara, eu tenho inúmeras atividades durante o dia. Eu não posso dar a resposta de acordo com o seu tempo. Eu tenho que trabalhar de acordo com o meu tempo. Né? Mas eu fiquei calado, falando, não. Aí toda hora ele mandou uma interrogação. Nossa. Uma interrogação. Tipo assim, você não ouviu? Você viu e não vai me responder? Né? E aí fica esse lance, esse conflito que a pessoa tem internamente. Eu pensei assim, cara, será que existe uma legislação, uma lei que fala que eu tenho que responder o WhatsApp imediatamente? Ainda né? Não. Ainda não tem, né? Mas o dia que tiver, talvez eu mude o meu aí pro meu status para não deixar marcado. E talvez seja isso, essa ansiedade exagerada e a gente querer trazer pro físico, na verdade o espiritual pro físico. Essa geração trabalha com Deus da mesma forma. Porque eu tava lembrando, inclusive eu lembrei e comentei com a minha esposa. Cara, o meu pai, ele é de uma época que nós não tínhamos telefone em casa. E ter um telefone em casa, Nicolas, na minha época... Era pra quem tinha muito dinheiro. Cara, era muita grana e tipo, era um investimento, tipo uma ação. Você tinha uma ação de telefone. E para comprar isso, cara, era dinheiro de comprar carro. Sim. Então nós não tínhamos carro, ou às vezes o meu pai, não, eu vou comprar um telefone ou comprar um carro. Né? O telefone eu falo, o carro eu carrego minha família e posso trabalhar. E aí ele comprou um Corcel lá, primeiro comprou um Fusca, depois comprou um Corcel e foi para uma Belina. Então ele foi crescendo. Mas o meu pai, uma época, ele começou a trabalhar vendendo carro. Ele pegava o carro de alguém para vender, anunciava e vendia e ganhava essa comissão. E o telefone que ele colocava no papel era o telefone da vizinha. Cara, e aí o telefone, quando tocava na vizinha, a gente já ficava ali de olho, né? De orelha em pé. Será que ela vai gritar? Ela gritava lá, Braz. Aí meu pai já ia lá e tal. E quando meu pai não tava, a gente falava, ele não tá não, pega o recado, Marluce. Ela ia lá, anotava o recado e entregava no muro. Fulano ligou e tal. Meu pai talvez estava em viagem. Ou talvez não estava em casa, ia chegar à noite. Quando ele chegava à noite, quando a gente lembrava, né? Entregava o papelzinho, pai, fulano ligou e ia pro senhor dar um retorno. Como a gente não tinha telefone, se fosse à noite, ele não ia lá atormentar a vizinha, nem ir no orelhão. Ele deixava para amanhã. Então as informações eram muito mais demoradas. Sim. E hoje a gente vive num tempo onde é tudo muito instantâneo. Igual eu tô aqui no podcast, o culto tá rolando lá embaixo e os meninos estão aqui. Pastor, quem foi buscar o pregador? O fulano tal, entendeu? Eu tô aqui respondendo imediatamente, instantaneamente. Né? Mas as pessoas têm que entender que essa resposta, ela não tem a necessidade de ser imediata. Não é? A pessoa me faz uma pergunta, eu preciso ter um tempo também, às vezes, para resolver o que eu estou resolvendo, fazer o que eu estou fazendo, não é? Acalmar o tempo que eu estou, talvez um tempo de dificuldade ali, e também pensar, me raciocinar o que eu quero responder. Então eu achei interessante fazer essa colocação aqui dentro do que o senhor estava falando. Inclusive essa semana me ligou um rapaz que ele mora na Europa. Eu tenho um amigo que o filho dele joga muita bola. O moleque é muito bom de futebol. Ele passou em 2 testes aqui em Goiânia. E ele passou num teste num time da Europa. Aí viram um vídeo dele e tal. Tão apaixonados no menino. E aí ele me ligou para trocar uma ideia. Saber mais sobre o menino e tal. Aí ele falou, quem que é o empresário? Aí eu falei quem era o empresário. Ele falou, olha, eu não quero comissão nenhuma do garoto. Mas eu quero o seguinte, eu quero gerir a carreira dele. Eu achei incrível isso, Nicolas, porque ele pega o garoto, ele leva para o time grande, mas ele não pega a comissão do contrato. Ele é responsável pela fortuna que aquele garoto vai fazer. Ele vai dar feedback, ele vai dar direção, ele vai dar orientação em cima dos investimentos que ele vai fazer. É um investimento a longo prazo. Inclusive eu tô com um caso agora de um jogador de futebol que chegou no Brasil e ele compra uma casa para a mãe e uma casa para ele.
Aí ele machucou, não tá jogando mais futebol. Ele tem uma casa e a mãe dele tem outra casa e não tem renda. E aí eu achei incrível isso. Falei, cara, então talvez seria a ideia, né? Ele pegar esse dinheiro, porque ele comprou uma casa cara, investir esse dinheiro e com o retorno desse recurso, ele vai, sei lá, fazer outras coisas, né? Gerir outros negócios. Então talvez essa galera nova que está começando, talvez sinta daqui a pouco a necessidade de alguém para instruir, para direcionar, para orientar. Não é? Olha, não põe o pé aqui, não fala isso na internet, não causa esse tipo de escândalo e tal, porque isso vai dar ruim para você. Porque a gente vê uma galera que é promovida pela internet e eles vêm na nossa igreja, ocupam os altares, ocupam os púlpitos e admoesta, fala e não sei o quê. E daqui a pouco a gente vê escândalos na internet. Que não tem base, né? Não tem base, não tem fundamento, não tem estrutura, não tem alicerce, não tem pastor. Né? Você pergunta, quem que é seu pastor? Ah, fulano de tal, mas eu... Não tem. Então isso é muito sério, cara. E o Fuxico Gospel tá fazendo um trabalho incrível, né? Porque vira e mexe a gente sabe de alguma coisa aí. Né? De alguém, né? Alguém que fala, pô, não, eu larguei, eu cansei de ser cristão, cansei de ministrar, agora eu vou pro mundo. O outro fala, não, eu cansei de ser homem, agora eu quero ser mulher. O outro fala, não, eu cansei disso. Cara, isso é muito sério. Sim. É aquilo que você falou, gente. O cara, o ano passado, por exemplo, nós trouxemos um cara aqui que, quando a gente falou o nome dele na reunião, a galera falou, mas esse cara tal, já está há tantos anos na estrada, vamos trazer uma coisa nova. Eu falei, gente, eu tenho resistência com coisa muito nova. Sabe, eu preciso que primeiro o testemunho dessa pessoa chegue primeiro. Porque teve um cara aqui em 2018 não, 2018, 2017... que... Nossa, a diferença é muito grande. Grande agora. Eu cheguei a falar 2009. E aí, esse cara... Tinha uns garotos que chegou de camiseta cavada na igreja, num congresso de jovens. Camiseta cavada, boné e tal. E esse pregador falou assim, você tem que tirar esse boné. Você tem que... Muda essa... Sabe? Tira esse cordão. Veste uma roupa adequada e tal pra vir pra igreja. Cara, se você vê o escândalo que esse cara se meteu... Sabe? O escândalo. Então, assim, o testemunho desse cara não está falando por ele. Então, isso me incomoda muito, pastor. Me gera muito conflito em relação a algumas pessoas usarem o altar. Né? E muitas das vezes eu procuro trazer, e eu falo isso assim com muita responsabilidade, que eu tenho esse contato direto com o bispo, sabe? A gente conversa muito. Vamos trazer alguém que verdadeiramente tenha testemunho, tenha vida, tenha caráter. E às vezes a gente opta por trazer os nossos aqui mesmo, porque a gente tem muita gente boa também. Né? Eu tento lá na igreja, né? Por exemplo, se eu olhar lá os flyers, o banner da igreja, toda quarta-feira tem um cantor ou um pregador. E lá é bem fácil, né? A galera tá o eixo, né? E aí acaba que eu ensino a igreja a celebrar os da casa. E por que eu ensino a celebrar os da casa? Porque os da casa a gente conhece a vida. E geralmente quem vem cantar e pregar, a gente convive só 40 minutos. E a gente não conhece. Então eu tenho um critério para avaliar pregador. Não é a profundidade e nem a eloquência. É a vida. Porque se a vida dele fala menos do que o discurso, para mim não serve. Eu tô atrás de gente que viva. Porque se eu não viver... E é de verdade, eu digo, Nicolas, que eu não me sinto pregador enquanto prego. Eu me sinto pregador enquanto vivo. Né? A gente vive na igreja experiências. O cara fala, conhece Jeová Rafa? Eu conheço. É o Deus que cura. Tu conhece o Jirê? Conheço. É o Deus que provê. Tá. Para eu conhecer o Rafa, eu tenho que ficar doente. Porque se eu não ficar doente, eu não conheci o Rafa. Eu ouvi falar dele. Então a gente vive numa geração... que não conhece Deus, não tem experiência com Deus, ouviu falar sobre Deus e em nome dele vai para a internet falar. Assim, eu não sei, e aí já é uma ressalva minha, como você falou, né? A internet, ela faz explodir muita coisa. Tanto no secular quanto no gospel, o que eu percebo na maioria das vezes da galera que explode é uma galera sem conteúdo nenhum. Sim. Você percebe que você pega o cara para falar e o cara não tem. Eu tenho um aí, sem falar nome, né? Para não gerar problema nem processo. Né? Vamos evitar a fadiga, né? Com certeza.
Vai que tu esquece A produção de cortar. tá falando que pode falar que ele corta. Vai que depois que você corta, que tu esquece de cortar, né? Mas você vê, falando 5 minutos é uma maravilha, colocar para pegar 40 minutos não tem conteúdo nenhum, pô. Foi o que os meninos falaram hoje lá. O Júlio César é um cara das redes sociais, né? E escreve muito bem, e agora que ele tá partindo pro lado dos vídeos. E a palavra dele ontem e hoje foi extraordinária. Os meninos falando que foi surpreendente para nós, né? Que nós esperávamos, assim, aquele cara de conteúdo pouco, conteúdo mínimo, né? E ele surpreendeu, né, Nicolas? Cara extraordinário, palavra muito boa. Não, sim, eu vejo que você falou da internet, essas questões todas do seu pai, do tempo, né? Essa geração não sabe esperar em Deus, cara. Eles não confiam em Deus a ponto de... É imediatista, né? É por conta justamente disso, né? Uma lasanha é 15 minutos. Nossa. Um miojo é 3. A mensagem é instantânea. E se o senhor for igual eu tenho um tique, né? Eu não posso ter ícone nenhum ali me sinalando que tem alguma coisa. Se aparecer lá em cima do e-mail eu vou abrir e não vou ler. É só porque eu não quero o ícone ali. Se tiver no Instagram lá, eu vou abrir e não vou ver. Eu só não quero o ícone ali. E do WhatsApp é a mesma coisa. Então, te incomoda. Eu sofro, porque eu vou abrir um por um para não ficar ícone ali e não vou ler. Aí esses dias, para você ver que eu sou tão analógico, que eu fui aprender que se arrastasse pro lado direito, tu deixa uma bolinha ali para dizer que para me lembrar que eu não li aquilo ali, né? Vai sair o ícone e vai ficar a lembrança ali, porque geralmente eu tiro o ícone e depois eu esqueço e não respondo mesmo. Seu caso você ainda vai responder no seu tempo, o meu vai ficar no esquecimento, eu não vou responder. Eu aprendi esse dia, arrasta pro lado direito, marca ali não lida, aí fica lá. Eu vou aprender, eu vou chegar digo lá. mais, tem como tirar o ícone para não aparecer fora do aplicativo. Ainda hoje, meu servo, tu me ensinarás. Também tem esse toquezinho. Tem? Tu tem esse toque também? Mas eu tiro, que aí não aparece, né? Pô, isso é de Deus, você vai me ajudar hoje. Vou ser curado aqui hoje, pô. Tá vendo? Então, a gente vive essa questão. As pessoas estão fazendo o mundo espiritual esse mundo virtual, instantâneo. Então a gente vive uma geração que não é provada. A galera não quer esperar lavar as redes, né, pastor? Não quero. O povo quer para ontem, cara. E a gente precisa entender, por exemplo, falando do meu filho de novo, né? Hoje, no exercício da paternidade, eu descobri o que meu pai fazia comigo, né? E o que meu pai fazia comigo? Se você for bem na escola, no final do ano eu dou a bicicleta. Acho que toda criança já ouviu isso. Sonha. Eu descobri depois de virar pai que quando o pai diz assim, no final do ano eu te dou se você for bem, não é que ele quer o resultado do você ir bem. É porque na hora que você pediu ele não pode dar. Então ele se utiliza do tempo para ganhar tempo, se organizar, para produzir aquilo que você quer. Então no meu mundo de paternidade, quando meu filho me pede algo que eu não posso dar, eu me utilizo do tempo para preparar. Diferente de Deus, quando ele me promete alguma coisa e diz que vai fazer algo na minha vida, ele não vai preparar o que ele está me prometendo, ele vai preparar quem não está pronto. Então eu entendo o tempo de Deus na minha vida seguinte: o tempo de Deus para mim é para me preparar para receber o que já está pronto. Eu é que não estou pronto para receber. Então a gente, por mais que a gente tenha essa dificuldade de lidar com o tempo, de achar que as coisas são como o mundo virtual de forma instantânea, no reino de Deus é diferente. Demanda tempo. E a gente viver dentro dessa realidade, onde a gente convive com Deus que a gente ouve o tempo inteiro, é eterno. Não é eterno. Ele é atemporal. É diferente de eternidade. Você diz, Deus é eterno. Não, Deus não é eterno. Ele é criador da eternidade. Isaías diz, os dias não existiam. Ele já era Deus. Então ele não é um Deus eterno. Ele é o Deus criador da eternidade. Ele está acima da linha do tempo. Então, conviver nessa atmosfera onde a gente vive em Cronos, ele em Kairos, ele conta 1 para valer 1000, eu conta 1000 para valer 1, mas para mim 30 é 30. A gente acaba tendo essa dificuldade de lidar com o tempo porque a gente não se adapta. Você pega um texto, por exemplo, que para mim explica muito, João 11, né? Você pega Marta pega um mensageiro e dá uma carta na mão dele e manda ele entregar a carta para Jesus para dizer que seu irmão está enfermo.
né? De Jerusalém em Betânia, um dia. O cara sai, vai lá um dia, entrega a carta. Jesus lê a carta, aí olha para os discípulos assim, ó, precisamos voltar a Betânia. Aí o discípulo diz, não, pô, saímos de lá fugido, procuravam matar o Senhor apedrejado, como voltaremos a Betânia? Aí Jesus não volta a Betânia. Aí isso me levou a refletir, porque eu pensei, por que Lázaro não ditou a carta? Porque estava doente, de repente não podia escrever. É verdade. Né? Então eu entendi que Lázaro não traz Jesus para Betânia pela sua necessidade, porque ele entende que o propósito de Cristo é maior do que a vida dele. Então, é por isso que o texto diz que Lázaro era amigo de Jesus. Né? Mas falando de tempo, você vê que o mensageiro vai um dia. Aí o texto diz assim, e o Jesus fica mais um dia em Jerusalém, né? 2 dias, o mensageiro volta, 2 dias, o mensageiro volta, Jesus fica mais um dia. Quando ele volta, é um para ir, um para voltar, um para Jesus vir e um que ele fica, dá 4 dias. Aí Jesus chega, Marta diz assim, se o Senhor estivesse aqui, procura o mensageiro no texto, você vê ele entregando a carta, Jesus dá para ele uma mensagem, não é para a morte, é para a glória do meu nome. O mensageiro não entrega a mensagem para Marta para dizer, ó, ele falou que não vai morrer não, é para a glória do nome. Porque quando o mensageiro chega, Lázaro já morreu. Se você fizer a continha ali do texto, um dia indo, um dia voltando, um dia que Jesus fica e o dia que Jesus leva para chegar, o questionamento de Marta é, por que o senhor não veio? Não é esse, ela pergunta. Das 2 irmãs, né? De Marta e Maria. Exato. Né? Por que o senhor não veio? Esse não é o questionamento. Se teu carro quebra e tu me pede ajuda e eu chego lá com 4 dias, você vai falar para mim agora, irmão? Não adianta não. Já resolvi, já passou. Ela não questiona isso, ela questiona o fato dele não estar. Porque você faz a conta, e por que o mensageiro some? Porque quando ele vai e volta, Lázaro já morreu. Então Lázaro morre enquanto o mensageiro vai. No primeiro dia. Então, para Marta, ele ter vindo no quarto ou vindo imediatamente, não resolveria na cabeça dela. Aí ele diz assim, aonde o puseram? Aí ele vai lá, teu irmão, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esse tempo é passado. Aí Jesus diz, mas ele há de ressuscitar. Esse tempo é presente. Marta diz, eu sei. Na ressurreição dos últimos dias. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, porque a gente está preso a passado, presente e futuro. Há tempo. Nem a futuro a gente está preso, porque não está nele. Mas o que eu percebo em relação ao tempo é que por nós não sabermos lidar com ele, a gente acaba atropelando. Aí Jesus diz para assim, eu não fui nem você, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não estou atrasado nem adiantado. Eu chego no tempo certo. Então, se a gente entender que viver as coisas no tempo de Deus é excelente. Você vê que essa precipitação, essa ansiedade, ela é vista na vida de Abraão, por não saber lidar com o tempo. Estou ficando velho, a mulher já não gera. Aí daqui a pouco eu ouço um conselho, deito com Agar, gera contenda. Porque nasceu prematuro, antes do tempo, vai gerar problema. Então essa geração precisa ser provada. Entender que as coisas que vão acontecer na vida dela demandam tempo. Não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã. O Nicolas está começando 20 anos de idade, começando o ministério, por fim, com um cara sábio, vivendo e vivenciando, quando você toma o outro por parâmetro, e é uma coisa que eu caminho pensando com algumas pessoas, e eu digo, cara, o que você entende de ser bem sucedido ministerialmente? É número de seguidor, é número de curtida, visualizações, ou você entende como ser bem sucedido, você ser realizado no que você se propõe a fazer, independente do resultado, né? Porque a gente conhece um monte de gente muito boa no que faz e que não está na mídia. E é um cara que já com a pequena idade, já com algumas cicatrizes, né? Sim. Vivendo as suas próprias experiências, né? Provado. E assim, não pode achar que vai... Eu brinco lá na igreja, tem uma galera que foi picada pelo mosquito do Ministério Precoce. Né? Esse aí tá com a pandemia. Né? Começou ontem e já acho que vai acontecer amanhã, cara. E não demanda tempo. Né? A gente tem que ser provado, a gente tem... E aí você vê por que a galera entra em depressão ou pira. Porque o cara boom do dia pra noite, e do dia pra noite esse boom acaba. Cancelado. Ele não sabe lidar com isso, pô. Com a rejeição,
com a galera não curtindo mais, a galera tendo aversão. Então eu particularmente caminho na ideia de entender que as coisas no tempo de Deus, elas vão me trazer alegria, não vão me trazer dor. Amém. Então acredite que Deus tem para você, mas é no tempo dele. Tem um texto muito legal, eu gosto muito de nome, né? Zacarias 1:1. E veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Zacarias é Deus se lembra, Baraquias é Deus abençoa e Ido é seu tempo. Esse é o significado dos nomes. Então eu aprendi que quando Deus se lembra, Deus abençoa, mas é seu tempo. Nossa. A gente nunca pode sair do tempo de Deus. O tempo de Deus é essencial para tudo, sabe? A gente vê um monte de gente se perdendo porque as coisas aconteceram fora do tempo, ou elas forçaram uma situação para acontecer e não se dão bem. Eu digo isso porque, assim, a gente tem oportunidades chaves, né? E a gente julga ser chave. Então, se você está no ministério, você acha assim, pô, se eu pregar em tal lugar, eu vou. E às vezes você prega e não muda nada, não acontece nada. Eu me lembro de uma experiência que eu ia ter oportunidade para pregar numa vigília, eu tinha 17 anos. E aí a pessoa fez uma propaganda fora do comum. Não, porque se você pregar lá, é uma rede de jovem muito grande, a porta vai abrir, não sei o que, e parará. E eu botei aquilo no meu coração, né? É a minha oportunidade. É a hora. Pouca, peguei um engarrafamento, peguei um trânsito. Eu passei na Kombi, na época da Kombi ainda, que no Rio tinha transporte alternativo com Kombi. Eu passei na Kombi de um lado da via e vi o ônibus passando do outro lado da via. Eu comecei a chorar, a oportunidade da minha vida foi embora. Nossa. Quando eu entro aí fretei a Kombi do cara, falei, irmão, faz um retorno e vai atrás desse ônibus aí, minha oportunidade tá ali. E o cara fez, eu sei que eu não consegui alcançar o ônibus. Quando eu chego na Avenida Brasil para voltar para casa, que eu olho para minha Bíblia, eu tinha perdido todos os meus esboços. E não preguei naquele lugar, fui para casa frustrado, decepcionado, e depois eu entendi que, na verdade, o que eu coloquei como oportunidade da vida, eu entendi que Deus me poupou da vergonha, porque o evento era tão grande que eu não estaria preparado para pregar onde eu preguei, o que talvez seria oportunidade e me traria frustração, porque eu não estava pronto para aquilo. E a gente sempre entende a ideia de que, pô, não preguei. Eu não preguei, mas eu não preguei por quê? Será que era a hora? Era o momento? Eu vivi uma experiência similar. Eu preguei numa igreja em Angra dos Reis. Eu fui pregar nessa igreja. Você vê como é que é as coisas no tempo. Eu cheguei na igreja para pregar pela segunda vez. Aí preguei, o pastor falou, cara, onde tu estava? Como eu não te conheço? Que palavra! Eu falei, pastor, eu já preguei aqui. Não, aqui tu nunca pregou. Eu falei, já preguei, pastor. Preguei aqui no Congresso de Juventude. Falaram para mim que as portas aqui em Angra iam abrir tudo para mim se eu pregasse nesse congresso. Eu preguei. Ele, não, tu não pregou aqui não. Tenho certeza que tu não pregou. Na cabeça dele eu nunca tinha pregado ali. Mas eu me lembro que essa oportunidade foi gerada por um pastor que gostava muito de mim e queria me colocar a qualquer preço. E ele forçou a ponto de eu chegar. Não era o tempo, né? Mas não era o tempo. Aí eu falei assim, cara, eu vou pregar a mesma mensagem amanhã que eu preguei da outra vez para ver se esse cara lembra de mim. Quero nem saber, eu vou repetir a mensagem. E repetir a mensagem. Ele, que palavra, meu irmão. Que palavra. Eu falei, pastor, foi a mesma palavra que eu preguei da outra vez que eu tive aqui. Ele, tu nunca pregou aqui, cara. Pra mim, hoje é a primeira vez que tu tá pregando. Aí ele me pega, me bota pra pregar numa reunião de obreiro que ele teria no dia seguinte e dá a recomendação para todos os dirigentes me levar. Ali eu entendi que quando a gente chega no tempo de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Elas vão fluir naturalmente. Diferente da gente estar tentando de alguma maneira antecipar as coisas. Porque às vezes a gente não está pronto para aquilo ali e Deus está mais poupando a gente do que qualquer outra coisa. Pastor Rafael, ouvindo você aí, a gente começa a viajar, né? Que é muita sabedoria que Deus te deu, muita graça. E eu vou te dar uma dica, é o primeiro podcast que o senhor está falando. Monta um podcast lá no Rio de Janeiro pra gente te ouvir mais, né, Nicolas? Com certeza. Te ouvir. Infelizmente a gente está chegando num time, a gente tem que finalizar, mas eu quero agradecer você, pastor Rafael, pelo desprendimento, né, por ser esse homem tão abençoado, né, que veio para nos honrar, para nos abençoar, trazer
as dádivas do céu para nós aqui, para nossa liderança do campo, para nossa liderança da sede. Foi muito bom. Muito obrigado, viu? Nós estamos, assim, agradecidos, né, Nicolas? Com certeza. Deus continue abençoando e, bom, se serve... Lembrei disso aqui agora e o senhor tocou num ponto que eu acho muito bonito, que é o texto de João 11, que fala justamente, né, dessa passagem de Lázaro, o homem ao qual Jesus amava. Isso é muito forte. E acho que uma das grandes dificuldades aqui que nós encontramos na nossa vida por enfrentar processos é que nesse contexto de hiperprodutividade a gente quer logo o resultado. E esse silêncio, aparente silêncio, parece doloroso. Mas é interessante como Marta e Maria chegam, dizem a mesma coisa a Jesus. Ele fala que poderia fazer e de fato Jesus sabia que ele poderia ressuscitar. E talvez, né, um pregador com a imaginação mais fértil diria que Jesus sabia que ele ressuscitaria. Mas quando ele chega ali, o versículo 35 fala, e Jesus chorou. Então por que Jesus chorou sabendo que ele poderia ressuscitar Lázaro? Então justamente nesse entendimento que eu vejo de que Deus vai fazer na nossa vida, para quem está assistindo, para cada um de nós, Deus faz e Deus opera, de fato, isso é indubitável. Mas não quer dizer que... Você vê? Indubitável. Não há dúvidas quanto a isso. Cara, Mano, eu vou te falar, irmão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pro culto. Pra conversar com ele, tem que ter um dicionário, velho. Que isso, pastor? Você vê? Mas o que você falou aí é fantástico. Duas coisas que a gente pode tirar de Lázaro aí que você mencionou, que seria talvez as maiores dificuldades que a gente tem. É tempo e silêncio. É muito duro conviver com silêncio e é muito difícil lidar com o tempo. Exato. Né? Mas eu aprendi no meu silêncio, num silêncio de Deus para comigo, para terminar minha fala e ser grato ao Nicolas, ao pastor Bira pela oportunidade, pelo carinho de estar aqui. Fui muito abençoado, mas eu peguei em Gênesis que tudo que Deus fez era bom, mas tudo que era bom ele fez falando. Quando ele ficou calado e fez o homem, ele disse que era muito bom. Então eu descobri que coisas boas ele faz falando, mas coisas excelentes ele faz em silêncio. Uau. Então eu descobri que às vezes o silêncio de Deus é sinal de que tem coisas excelentes, não boas, mas coisas excelentes sendo preparadas para a minha vida. Então eu aprendi a lidar com o tempo, com o silêncio, entendendo que no tempo dele é melhor e o silêncio dele faz coisas excelentes. Amém. Obrigado. E silêncio e não solidão, né? Sim. Tá morto, mas ele chora conosco. Chora conosco. Tá no deserto, mas não falta Tá nada. com a gente. É isso Amém. aí mesmo. Obrigado, Nossa, Nicolas. nossa, Já teve um pouquinho do Não, que é do isso? que você vai receber lá no Rio, né? Mano, esse cara é fora do indubitável. Ele é indubitavelmente demais. Ele é fantástico. Pastor, é uma honra enorme estar aqui com o senhor, não só recebendo a nossa igreja, no nosso evento, a nossa querida Elican, né, que tem sido uma bênção nos últimos anos, mas participando aqui, tendo a estreia do senhor no podcast, no melhor de todos eles. É isso aí, verdade. Sempre muito bem-vindo para voltar e que Deus continue abençoando o senhor, porque a gente é prova viva de que ele já tem feito. Honra minha, de Suas verdade. considerações finais, Prazer. pastor. Minha gratidão. Nicolas, gratidão. Pastor Bira, projeto muito fantástico, o Elican. Uma honra poder participar e ser ministrado, né? Ouvir as outras duas palestras, poder estar junto com vocês. E como a gente tem aprendido, Deus não une pessoas, une propósito. E acredito que Ele tem um propósito na nossa união, selando a nossa vida aqui. O pastor Bira é alguém que eu já conheço há muito tempo, mas não tive tanta proximidade. Né? E de repente, no tempo de Deus, né, Ele me mandou uma mensagem, me fez um convite que me deixou muito honrado. Do nada a passagem já estava no meu WhatsApp. E eu falei, caramba, Deus é fantástico, faz coisas assim que a gente nem imagina. Então, assim, para mim é uma oportunidade ímpar, né? Bispo Hildes, sua esposa, pelo carinho de poder estar aqui, franquear o altar e poder falar essa tão seleta igreja. Né? Inclusive, eu quero deixar para o senhor um abraço do nosso bispo Hildes, bispa Neuza, né? E disseram da felicidade, da alegria de receber o senhor aqui em Campinas, tá? Obrigado. Muito bem, esse foi mais um Pode Conectar. Nós recebemos aqui o pastor Rafael Oliveira e com a ajuda do Nicolas nós batemos um papo incrível com esse homem de Deus. Olha, e você não perca tempo, faça isso agora, tá? Se inscreva no nosso canal. Faz o que mais, Nicolas? Ative o sininho. Ative o sininho de notificações. E fique por dentro. Comenta, compartilha e compartilha. É isso daí. Valeu, Nicolas. Obrigado, viu? Tamo junto, Deus te pastor. abençoe. Tamo Amém, junto. todos nós, pastor. Nicolas, obrigado. Bira, Valeu, tamo junto. Um abraço para todos. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Valeu. Valeu.